Beleza, pessoal? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Marcelo e estou aqui hoje para falar sobre reflexão e especificamente sobre espelhos planos. Tudo o que você precisa saber sobre espelhos planos e um baita resumão aqui para vocês no canal Física Mais Que Resumida. Se você é meu aluno e chegou aqui pela plataforma do IF, já clica aí no like, gostei, deixe seu comentário, pode deixar sua pergunta. Se você apareceu aqui no canal vindo de outro lugar, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste muito da aula sobre espelhos planos. Beleza? Um abração e embora para a aula. Bom, pessoal, para falar sobre espelhos planos, é necessário que a gente comece falando sobre reflexão. Então, bora falar sobre o que é a reflexão. A reflexão é um fenômeno que consiste no fato da luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir numa superfície de separação desse meio com o outro. Então imagine você que você tem uma determinada superfície e a luz bate nessa superfície e volte a propagar na mesma superfície. Ela não atravessa ela. Nesse caso, sofreu reflexão. Aqui é uma imagem de um raio de um ponto A indo a um ponto C. No meio do caminho ele toca no ponto B. Essa superfície aqui esférica é uma superfície refletora, tá? Aqui é uma reta, aqui uma superfície esférica, mas nos dois fatos aqui representados ocorreu a reflexão. Por quê? Porque o feixe de luz bateu num determinado ponto e voltou para o mesmo meio no qual ele estava se propagando. A gente vai comentar daqui a pouco sobre o ângulo de incidência, ângulo de reflexão e sobre esses elementos que compõem um espelho. As leis da reflexão, pessoal. Bom, primeira lei da reflexão. O raio refletido pertence ao plano de incidência, ou seja, o raio refletido, a reta normal, no ponto de incidência e o raio incidente são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Se eu aqui representar o raio incidente, o raio refletido e o lugar que ele incidiu, ficou torto de baixo, né? E o lugar que ele incidiu, pessoal, eles estão todos no mesmo plano, nesse plano aqui que é a tela do meu computador ou a tela do seu celular. E notem que não tem nenhum raio entrando ou saindo desse computador, porque eles estão neste plano aqui representado. Se eu estivesse fazendo isso na lousa, pessoal, não teria raio incidente saindo ou entrando da lousa. Eles seriam representados todos na lousa, como podem ser representados na folha do seu caderno. E a segunda lei da reflexão? O ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência. E eles são separados por uma coisa chamada de normal. Então vamos supor que aqui veio um raio incidente, toca num ponto dessa superfície refletora, meu espelho plano, e ele vai refletir. Sempre, pessoal, existe uma reta formando um ângulo de 90 graus, ok? Com a superfície refletora. Essa reta imaginária se chama normal. Ela divide exatamente ao meio o raio incidente do raio refletido. Sendo assim, turma, o ângulo de incidência é igualzinho ao ângulo de reflexão. Sempre o I é igual ao R. Não vai mudar. Então vamos lá as duas leis? A primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e o lugar onde ele está ocorrendo a reflexão são coplanares, estão todos no mesmo plano. Na segunda, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo de reflexão. Vou voltar para você ver o desenho anterior. Nesse desenho anterior, pessoal, notem que aqui o I é igual ao R. O ângulo de incidência vai ser sempre igual ao ângulo de reflexão. Bora seguir? Então bora. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão aqui representado. Nos espelhos planos. Nós chamamos de espelho plano qualquer superfície plana, polida, com alto poder refletor. Então, se eu tenho uma superfície em que a luz bate e volta para o mesmo meio, e essa superfície for plana, ok? Nós temos, então, um espelho plano que aqui está representado. Como constrói a imagem, então, através de um espelho plano? A imagem, pessoal, vai estar sempre atrás do espelho, por isso ela é chamada de virtual. E a posição dela, pessoal, é exatamente com a mesma distância em relação ao espelho da qual o objeto está colocado. Então, se essa distância aqui é uma distância D, essa distância também é D do objeto ao espelho, é a mesma distância do espelho até a sua imagem.
Mas como fazer isso graficamente? Bom, nós podemos fazer o desenho das retas, perfeito, batendo no espelho e sendo refletidas, prolongar essas retas até encontrar um ponto. Este ponto é onde vai estar a imagem do meu objeto. Bom, quais são as propriedades fundamentais do espelho? Bom, primeira propriedade é que a imagem é sempre virtual, como nós comentamos. Se eu tenho um objeto à frente do espelho, a imagem estará atrás do espelho. Por estar atrás, é uma imagem virtual. A distância do objeto ao espelho é a mesma distância do espelho ao objeto. É a mesma distância do espelho até a imagem. Por isso, nós podemos dizer que a distância do objeto até a imagem é 2 vezes a distância do objeto até o espelho. Além disso, a imagem ela é simétrica. Nos espelhos planos, a imagem é sempre simétrica em relação ao espelho. Tem as mesmas dimensões e a mesma distância em relação ao objeto. Então, nós vemos aqui nesse desenho, pessoal, a distância dos pés até o espelho do objeto real e da imagem sendo a mesma distância. A formação também é exatamente a mesma. Isso é simetria. Mas tem um detalhezinho. A imagem ela é sempre reversa, pessoal. Ela sofre um giro, ok? De 180 graus. Que giro, professor? Se você está na frente do espelho e levanta a mão direita, é como se o espelho tivesse levantado a mão esquerda. Façam esse pequeno teste e olhem a sua imagem no espelho. Se não parece que ela levantou a mão esquerda. É isso? Por quê? Porque a imagem ela é reversa. Aqui está o exemplo da imagem da letra F. Note que a letra F é assim formada, mas o F no espelho fica virado, ao contrário. É uma letra espelhada. Tem um detalhezinho agora como curiosidade, pessoal, que são palavras ou letras superponíveis. Ou seja, são palavras ou letras que colocadas frente a um espelho, pessoal, elas sofrem o giro e continuam do mesmo jeito. Olha aí a letra A. A letra A sofre o giro e continua sendo a letra A. Já a letra B, pessoal, não. Se vocês olharem o B na frente do espelho, ela fica ao contrário. A C fica ao contrário. A D também é ao contrário. A E também fica ao contrário. A F, tá bom? Também fica ao contrário. Professor, por que você está fazendo isso? Para encontrar quais são as palavras que podem ser formadas com letras superponíveis. Já vamos entender. Olha o H. O H na frente do espelho continua sendo H. O I também. Eu vou continuar aqui com as letras que são superponíveis. O M na frente do espelho. O S não, ó. Porque o S ele inverte. Não é isso? Então o S não é superponível. Mas o T é, o U, o V, o W, o X, o Y, o Z também não é, porque ele sofre giro. Então todas que estão aqui em azul, com exceção o S, que eu já vou apagar aqui, porque eu já risquei, porque ele não é superponível, são letras superponíveis. Então é possível colocar palavras com essas letras, que são escritas de frente para trás, de trás para frente, do mesmo jeito, e essa palavra ser uma palavra superponível. Por exemplo, a palavra ovo. Se eu coloco o ovo na frente do espelho e eu olho o reflexo dela, ela continua escrita como ovo. Ovo é superponível. Ah, professor, então oi também é? Porque tem o O e o I? Não. Oi na frente do espelho fica I-O. Porque lembre que a distância tem que ser a mesma. Então, se o I está mais perto do espelho, a imagem do I vai ter que estar mais perto do espelho. Por isso, existem algumas palavras que são formadas com letras superponíveis que não são palavras superponíveis. Mas existem palavras formadas por letras superponíveis que também são palavras superponíveis. Ana é? Não, pessoal. Ana não é. Porque o N do Ana sofre giro. O A dá certo, mas olha o N. O N na frente de um espelho, ele fica ao contrário. Em vez de ficar o N normal, ele fica um N que começa ao contrário. Por isso não fica a palavra Ana, como nome próprio, não é isso? Escrito corretamente. Ana não é superponível.
Por mais que de trás para frente também se leia Ana. Mas na frente do espelho, a letra N sofre um pequeno giro. E aí, pessoal? É fácil escrever palavras superponíveis? Existem uma gama de palavras muito grande. Pense aí se você encontra mais alguma, coloca no comentário. Vamos ver se você acerta algumas palavras superponíveis. Eu coloquei o ovo, tá ali como exemplo, mas existem outras palavras superponíveis com 3, 5 letras, 7. Quanto mais letras, mais difícil. Tá joia? Eu espero que vocês acertem. Estou aguardando o comentário de vocês. Bora continuar com a aula. Campo visual de um espelho plano, ou seja, o que eu consigo ver através de um espelho plano. Chama-se de campo visual de um espelho plano para um determinado observador a região do espaço que pode ser contemplada por ele pela reflexão da luz no espelho. Aqui um exemplo, um observador neste ponto, olhando através desse espelho, ele vai conseguir ver, pessoal, tudo que está dentro dessa região. Tudo que estiver aqui, ele consegue enxergar no espelho. Significa que se tiver um objeto nessa posição, ele não consegue ver esse objeto. Mas em compensação, se tivesse um objeto nesta posição, que está dentro do campo visual dele, ele consegue enxergar esse objeto. Então ele veria o número 1, ele conseguiria ver esse número 2, mas ele não conseguiria ver através do espelho esse número 3. Mas como faz essa representação? Então vamos ver como desenhar o campo visual. Primeira coisa, pessoal, você vai pegar a mesma distância do seu observador e vai colocar ele como imagem na parte de trás. Então eu vejo essa distância até o espelho e na mesma posição, na mesma distância, eu coloco uma imagem do meu observador. Partindo do mesmo ponto, eu crio duas retas que passem pelas extremidades do espelho saindo do observador. Essas duas retas, pessoal, vai abrir o que nós chamamos de campo de visão do espelho, ou campo visual. Então, tudo que estiver aqui dentro dessa região, uma estrelinha aqui nesse ponto, um coraçãozinho bem aqui, este observador consegue ver um quadradinho, uma bolinha. Por quê? Porque está dentro desta região do campo visual por reflexão no espelho. Agora, se tivesse aqui o número 1 nessa posição e o número 2, talvez nessa posição, ele não consegue enxergar essas duas coisas porque não está dentro do seu campo visual. E o que acontece quando eu me aproximo do campo visual? Pessoal, eu vou aproximar esse observador para vocês terem uma ideia. Vocês acham que o campo visual aumenta ou diminui? Então imagina que o observador está aqui. Significa que a imagem dele ia estar mais ou menos aqui. Se eu pegar uma reta que passa por esse ponto, olha aqui, e a reta que passa pelo outro ponto, opa, ficou horrível essa minha reta. Já não é uma reta muito reta, né? Está mais para uma torta do que para uma reta. Mas se eu pegando e ela passar por esse outro ponto, notem que muda o campo visual ao ponto em que eu me aproximo ou me afasto do espelho. Nesse caso, eu deixaria de conseguir enxergar o quadrado e a bolinha e passaria a enxergar o número 1, que antes não enxergava mais, e continuaria enxergando a estrela e o coração. Perfeito? É facinho desenhar o campo visual, né? Vamos mais um rabisco aqui. Espelho, eu na frente do espelho, eu pego e faço a minha imagem lá atrás do espelho e abro a reta passando pelas extremidades. Tudo que estiver dentro dessa região, eu consigo enxergar pela reflexão no espelho, porque é o meu campo visual. Fácil, né? A translação de um espelho plano. Bom, pessoal, quando eu tenho uma pessoa parada em frente ao espelho e eu mexo o espelho, tá vendo? Mexer com o espelho. Toda vez que eu aumento a distância do espelho em relação à pessoa, que ela está parada, a minha imagem também tem que transladar. Por quê? Porque se o espelho está afastando, a imagem tem que se afastar. E notem que se o espelho se afasta com uma velocidade v, a imagem tem velocidade 2v na hora de afastar. Por quê? Porque a distância que ela vai percorrer tem que ser o dobro. Como assim, professor? Vamos ver um exemplo? Um espelho plano fornece a imagem de um objeto situado a uma distância de 20 centímetros do espelho. Afastando-se o espelho 10 centímetros, que distância separa a antiga imagem da nova imagem? Então, espera aí. Eu tenho um espelho plano, bem retinho, não é isso? E eu tinha uma determinada imagem, isso, de um espelho situado a uma distância de 20 centímetros. Então, o objeto está nessa posição, a 20 centímetros, e a minha imagem
estava nessa posição. Eu vou colocar o I de imagem, ok? Também a 20 centímetros. Só que o que vai acontecer agora, pessoal? Eu vou pegar o meu espelho e vou afastar 10 centímetros. Vou afastar 10 centímetros do objeto. Então, esse espelho que estava nessa posição vai vir para esta posição. Tudo bem? Afastei 10 centímetros. A distância do objeto até o espelho agora é de 30 centímetros. Significa que a imagem não vai estar mais nesta posição. A imagem tem que estar quantos centímetros lá para trás agora? Se a distância do objeto até o espelho é 30, a distância da imagem, nova imagem, a imagem 2, até o espelho também tem que ser 30 centímetros. Mas não foi isso que perguntou, qual a distância do objeto até o espelho, nem a distância da imagem até o espelho. Perguntou, que distância separa a antiga imagem da nova imagem? Ou seja, qual a distância daqui até aqui? É isso que ele quer saber. Se eu andei 10, esse pedacinho aqui era 10, não é? A distância total é 30, 30 menos 10. A distância que separa as duas é de 20 centímetros. Entenderam por que 20? Essa distância total a gente concorda que é 30 e esse pedacinho aqui a gente concorda que era 10. Significa que esse pedaço aqui, que separa a nova imagem da antiga imagem, é de 20 centímetros. Beleza? Vou fazer um outro exemplo aqui, rapidinho. Se eu tenho um objeto que é colocado a uma distância, sei lá, de 2 metros do espelho, eu pergunto para vocês, qual a distância do objeto até a sua imagem? Tá perguntando? Tá entendendo? Beleza? Qual a distância, então? Do objeto até a imagem é de 4 metros. Por quê? Porque se do objeto até o espelho é 2, do espelho até a imagem tem que ser 2 também. Por quê? Porque eles possuem a mesma distância. Então, do objeto até a imagem, neste meu exemplo agora, a distância é de 4 metros. Associação de espelhos planos. E aqui é muito legal. Toda vez que eu tenho um espelho plano e eu posso associar com um objeto entre esses dois espelhos, eu produzo várias imagens aqui. Mas quantas imagens eu vou conseguir produzir? O número de imagens produzidas, pessoal, é dado por 360 sobre alfa, onde alfa é esse ângulo entre os espelhos, menos 1. Então vamos para um exemplo? Um objeto é colocado no plano bissetor, ou seja, no meio, tá? Plano bissetor, no meio, formado por dois espelhos planos. O ângulo entre os dois espelhos planos equivale a 30 graus. Então, o alfa desse meu exemplo ali é de 30 graus. Qual a quantidade de imagens, então? Qual é o número de imagens formadas nesses espelhos? O n é igual a 360 sobre alfa, 30, menos 1. Então, o n é igual a 360 dividido por 30 é 12. Menos 1 formou 11 imagens. Facinho, né, pessoal? Notem que quanto menor for esse ângulo, maior o número de imagens formadas. Quanto maior for o ângulo, por exemplo, imagine a mesma situação, só que agora para um ângulo de 90 graus, e eu coloquei o objeto bem aqui no meio. Vamos ver quantas imagens vai formar? N é igual a 360, só que 90 graus, menos 1. N é igual, 360 por 90, ou 36 por 9, é 4, menos 1. N é igual a 3 imagens. Repararam? Quando eu aumentei o ângulo entre os espelhos, eu diminuí o número de imagens formadas. Quando eu diminuí o ângulo, aqui 30, eu aumento o número de imagens formadas. Não se esqueça que essa divisão aqui é fundamental para ser realizada antes da subtração. Tá joia? Mas, professor, e se eu tiver o número de imagens e quiser saber o ângulo? Pega esse menos 1 e joga para o lado de lá. Soma mais 1 nesse número, aí multiplica cruzado para seguir com a sua continha. Tá joia? Qualquer dúvida, não esqueça, pessoal, deixa no comentário. Qualquer coisa eu gravo mais um vídeo para explicar isso para vocês. Beleza? Então o de hoje foi isso. Espero que tenham gostado desse resumão. Ele tem bastante coisa para ser vista com relação ao espelho plano.
mas nada é absurdo, nada é tão difícil. Vejam uma lista de exercícios que eu resolvi também aqui, vai estar aqui no final para vocês clicarem, com a resolução de exercícios sobre espelho plano. Tá joia? Qualquer coisa, se tiver mais dúvidas, não deixem de perguntar. Se você gostou, deixa um like e até a próxima, pessoal. Um abração, valeu!